Minha resposta foi o tempo. Eu entendo que as outras demais acabam. Se você não tem tempo, né, para encarar a questão da paternidade, para entender que na sua vida você precisa dividir não só o trabalho tomar todo o tempo, ter o seu tempo, ter o tempo para a família. Então você não vai conseguir entender nem o que é ter paciência, porque você não vai passar pelas as grandes questões aí de ser pai. E nem também não vai ter comunicação. Então, eu entendo que o tempo foi a questão chave, a questão assim, toda família tem que ter assim, né, o marido com a esposa, com os filhos, participar, você tem que se doar, tem que ter esse equilíbrio no tempo. Senão, assim, você vai deixar, isso vai passar, e aí, assim, você não vai nem entender o que é paternidade. Né? Então, logo, isso não vai ser um desafio para você se você não está exercendo isso. Né? Então, o tempo é imprescindível. Exato, isso. O meu foram todas as opções. Tempo, tempo porque a vida profissional consome totalmente, estou falando no meu caso, né? Totalmente o meu dia a dia durante a semana. Paciência por conta da divergência de mentalidade dessa geração nova, dos nossos filhos, né? E isso é uma coisa que tira, tira um pouco o meu eixo. A consequência também, a comunicação, porque a geração deles, a linha de comunicação é muito distoante do que a gente viveu com os nossos pais. E assim, eu acho que os nossos pais passaram por isso também. Então, eu entendo, mas é uma coisa que pega bastante. E o cansaço emocional acaba, as três anteriores, acaba causando essa questão do cansaço emocional que reflete diretamente na maneira que você se comporta com o filho. Então, assim, sinceramente, eu não vejo muito desses, assim, tipo, de dificuldade. Na minha família, eu digo. Mas eu vejo com amiga. Eu, ve- eu vejo com amigos, principalmente amigos próximos, que têm problemas de ausência de pai, ou pai que agora está voltando. É muita questão de tempo e comunicação. Não conversa, não fala, não teve um apoio ou não está presente. É isso que eu vejo. Mas em casa, assim, nem tanto, às vezes só, mas às vezes comunicação, porque às vezes fala diferente, aí tem que dar uma respirar um pouco e aí falar. Eu votei em dois, né? Coloquei tempo e comunicação, mas se tivesse que escolher um, acho que seria tempo. Eu tô lembrando aqui de um desenho de um cartunista. Tava o pai e o filho chegou pro pai e falou assim: pai, por que você trabalha? Ele falou assim: eu trabalho para ganhar dinheiro. E o dinheiro serve para comprar coisas. Aí ele falou: mas quanto que você ganha por hora? Ele falou: X reais. Ele vai lá, pega o cofrinho dele, quebra, entrega para o pai. Pai, quanto que eu consigo comprar do seu tempo? Então, assim, é importante, né? Eu tomo como premissa que eu quero estar sempre que possível do lado da minha filha. Faço questão de, por exemplo, ir levar, buscar na escola, ir na reunião de pais, coisa que às vezes eu vejo os meus amigos que são pais não conseguem fazer isso. Mas aí cada um sabe o que faz da vida, né? Eu sei que esse momento que eu tenho com a Carolina vai passar, daqui a pouco ela vai crescer, daqui a pouco o pai e mãe vai ficar numa segunda, talvez numa segunda prioridade ali, talvez os amigos acabem sendo, mas a gente quer aproveitar ao máximo essa fase da vida dela para que quando ela tiver mais velha, ela
tenha uma boa recordação da infância dela e sei lá, priorize também estar com os pais. Tá, para mim é um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, mas o que pega mais é o cansaço emocional, principalmente para nós mulheres, assim, que tem mil coisas, a casa e enfim, e daí a mente mesmo acaba sendo cansando. As minhas filhas estão numa fase diferente agora do que a maioria das que estão aqui, mas quando a Rayane chegou em mim e falou: mãe, eu estava falando para minha amiga que eu converso com você, que eu conto as coisas para você, ela ficou espantada. E as minhas amigas, em geral, ficam espantadas. Como assim? Você conversa, você conta as coisas para sua mãe? Ela falou: sim, conto. E assim é com a Raíssa também, né? Da gente conversar. Então, por mais que o tempo, a paciência, a comunicação e o cansaço emocional estejam tudo misturados, eu vejo que a gente tem conseguido criar este elo com elas, de conversar, de abrir e desabafar. E com isso, a gente tem colhido frutos, e bons frutos das nossas filhas. Então, eu tenho que agradecer a Deus e dizer que vale a pena você investir nos seus filhos, porque amanhã você colhe. E o que você investir é o que você vai colher.
chamou seu servo e ordenou: ponha essa mulher para fora, daqui para fora, e tranque a porta. O servo pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume daqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Aminon esteve com você? O boato já tinha corrido. Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta. Pois Aminon... É melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa do seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito com a sua irmã. Isso é uma história muito triste, muito complicada. Essa menina foi estuprada pelo seu irmão. E depois de ser estuprada pelo seu irmão, o seu irmão de pai e mãe disse: fala nada não. Fica quieta. Fica quieta. Porque ele é filho do rei. Depois de uma mulher passar um trauma, a pior coisa é falar para ela: não, nada disso aconteceu. Finge que nada se passou. Tem um filme em que uma mulher entra no exército americano, e na escola de exército americano, e num exercício, os caras irados porque ela... acho que o nome do filme é A Filha do Coronel. E no exército americano, ela na escola, num exercício noturno, os caras pegam para dar uma lição nela, amarram ela, braços e pernas, e estupram essa mulher para ela se afastar do curso. E depois ela simula o próprio assassinato dela, da mesma forma que foi no campo, para poder mostrar para o pai que aquilo aconteceu, porque o pai, na noite em que ela foi achada, na manhã seguinte que ela foi achada, o pai foi ao hospital e disse: não, filho, nada aconteceu. Esquece. Finge que nada aconteceu. Tem coisas piores. Não tem coisa pior do que isso para uma mulher. Mas nessa história traz muitas coisas piores, ou tão graves quanto isso. A primeira coisa que eu percebo é que Davi sabia do que aconteceu com Tamar. Ele ficou furioso. O que ele fez? Nada. Nada. Ele não faz nada. Ele é omisso. Ele fica quieto. Ele não tem capacidades emocionais ou relacionais, ou talvez morais. Porque eu não sei se você se lembra, mas Davi é aquele cara que cobiçou lá de cima do palácio aquela mulher e mandou matar o marido dela para poder ficar com aquela mulher. E como as histórias correm, muito provavelmente os filhos sabiam dessa história. E Davi não tinha condições nessa altura da vida emocionais ou morais para dar uma dura no seu filho. Ele fica irado e não faz nada. Mas calma que a coisa piora. A omissão dele não protegeu a filha e não corrigiu o filho abusador. E quando a gente falha, a gente é omisso, a natureza abomina o vácuo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai surgir nesse meio. Qual foi o resultado da ação de Davi? Dor, vergonha, revolta, silêncio, desconexão. E no futuro, uma vingança e morte destruidora. A família de Davi nunca foi uma família funcional. Sempre foi disfuncional. E eu não sei se você se lembra, mas quando Davi, e será a nossa próxima série, que nós vamos estudar sobre Davi entre sombras e glórias, e nós vamos desmistificar essa história do herói. Mas Davi, quando é chamado, quando ele é ungido, ele era o menor de todos os irmãos. Ele não tinha voz em casa. Quando o pai chama ele, sobrou esse daí.
que estava cuidando das ovelhas. Davi era um cara negligenciado na sua própria família. A sua própria família não deu condições para que Davi pudesse chegar na vida adulta e ter uma posição como pai. Talvez a sua família não te deu uma condição na vida adulta de ser um bom pai e uma boa mãe. Mas isso não significa que é justificável a sua ausência. A palavra hebraica que é usada aqui para ira é charar, que significa, ele ficou muito furioso, vermelho de raiva, mas sem ação nenhuma, sem correção, sem nada. Então, a paternidade omissa é tão destrutiva quanto a violência ativa. O silêncio de um pai pode gritar mais alto do que qualquer palavra. E a ausência emocional gera feridas que moldam gerações. E eu quero colocar 3 movimentos aqui para você nesse texto. O primeiro, compromisso com presença real. Agora eu estou falando para a gente, ok? Não basta estar na mesma casa, é preciso estar no coração dos seus filhos. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que foi missionária no Acre, a pastora aqui em Limeira, e ela disse assim: filhos amam o que os pais amam. Filhos amam o que os pais amam. O que você tem amado na sua casa? O que tem sido central na sua casa? É onde você manifesta o seu amor. É ali, é dessa forma. Se a sua família é extremamente uriçada por dinheiro, uriçada por posição social, se só satisfazem com presente, com sua terapia ir no shopping, fazer compra, se a sua terapia é comer, filhos amam o que os pais amam. Então, o seu comportamento em casa é um reflexo, é um espelho. Você vai refletir isso. Se você afoga suas mágoas num prato de comida, os seus filhos vão aprender que isso é normal. É o básico. E aí depois você vira e me chama de maldição hereditária. Não é assim que funciona. A presença que ouve, orienta, disciplina, protege e demonstra amor diariamente. Um dos grandes problemas para mim é que nós aprendemos a amar errado. Nós confundimos amor com complacência, nós confundimos amor com liberalidade. Amor não tem nada a ver com isso. Você quer saber que tipo de amor você tem que dar para os seus filhos? Olha como Jesus amou os discípulos, olha como Deus te ama. Você vai perceber que muitas vezes você tem correção, você tem punição, você tem alegria, você tem provisão. A criação dos filhos, a sua vida não pode ser, não é que não deve, não pode ser um mar de rosas. A sua vida como filho, a sua vida não pode ser um mar de rosas. Porque se o dia em que a sua vida se tornar um mar de rosas, você nunca navegará em oceanos profundos e densos. Porque você só aprendeu a andar de pantufa. No dia que você tiver que andar no deserto escaldante, você não vai ter casca para isso. E a vida nos apresenta vários cenários. É deserto, é selva, são vários cenários. Então você tem que preparar teus filhos para esses cenários. E não ficar tratando a pão de ló. Cuidando para que ele não passe nenhuma dificuldade. Então você como filho, quando passar dificuldade, não acha que seus pais são maus. Você como pai, quando seus filhos passarem dificuldade, não acha que estão sendo maus. Isso tem a ver com amor. Mas nós confundimos amor com benevolência. Paternidade não terceirizada. Não terceirize a paternidade nem para a escola, nem para a igreja, nem para a mãe. Não terceirize. Tem mãe que terceiriza a maternidade, tem pai que terceiriza a paternidade. Não pode terceirizar, gente. Isso é seu. É seu. A igreja não tem essa função. A igreja é uma extensão, é uma família estendida, então ela vai ocupar alguns espaços, mas ela não tem essa função. A escola não pode ter essa função. O resultado vai ser trágico. Mas a escola não pode ter essa função.
Você não pode terceirizar isso. E você não pode pegar valores corporativos, empresariais e trazer para dentro da sua família. Porque na tua empresa, no seu trabalho, você manda, eles obedecem. Na sua casa, você fala, faz, o filho, não vou. Pastorado tem muito mais a ver com paternidade do que com empresa. Porque na tua empresa você dá uma ordem. Se o cara não fizer, ele pode correr o risco de ser demitido. Na maternidade você fala, ele fala, não vou. Na igreja também. Porque todo mundo é voluntário. Você fala, faz isso. A pessoa, não estou na minha hora, pastor. É filiação, não tem jeito. Aí você tem que esperar. Entendeu? E aí você tem que... O que faz seu filho obedecer é a influência e a autoridade que você exerce. E aí tem pais que fazem a cereja do bolo, sabe a cereja do bolo? Tem pais que querem que os filhos façam... Gente, isso é... Quer que o filho faça o negócio. Vai guardar os brinquedos. Aí o filho, revoltado... Aí você chega e fala... E não reclama, não. Meu irmão, ele está fazendo o que você pediu. Ele é um ser humano, não é um robô que você dá uma ordem, ele vai. Não, tem pai que reclama da reação espontânea e emocional do filho. O que importa é que ele está obedecendo. Não se ele foi de má vontade. Ele obedeceu. Mas tem pais que têm uma visão, não sei de onde tiraram, de que quando você dá uma ordem para o filho, ele tem que, sim senhora. E vai lá e cata, mais alguma coisa? Sim, só falta falar isso. Só falta falar isso. O que você está criando? Você está criando filhos, seres humanos, ou está criando escravos? Eu estou assistindo uma série, estou terminando, graças a Deus, que me perturbou, chamada O Conto da Aia, que é fruto de um livro. E é uma distopia cristã, é uma distopia no mundo, onde os Estados Unidos passam uma revolução, e eles implementam valores religiosos ali como a base do negócio. Há várias discussões sobre aquilo ali, mas beleza. Mas as relações que eles têm com as mulheres e com as funcionárias é assim, é relação robótica. A empregada pertence à família, ela não é uma pessoa, ela pertence à família. Há uma crise de fertilidade, então eles têm uma aia. O que é essa aia? Essa aia é essa mulher que a função dela é engravidar do marido da mulher. Então, uma vez por mês, né, no período de ovulação, ele tem que ter relação com essa mulher. Ele estupra aquela mulher para ver se aquela mulher tem um filho. E quando tem um filho, o filho é dele, não é da aia, é filho da família. E eles fazem uma crítica a uma distopia religiosa, e não só cristã, porque eles têm um fundamento ali meio nazista, meio islâmico, é bem interessante. Mas é esse tipo de relação que a gente está querendo, de manda, obedece, porque lá o homem é o centro e a mulher só tem que cuidar da casa e ter filho. Nem ler a mulher pode. Essa é a distopia, né, do ideal do bagulho. Então, o que você está querendo quando você está criando seu filho? Que tipo de relação? Então, não terceirize a paternidade. Segundo ponto é coragem para enfrentar conversas difíceis. Tem pais que evitam conversas difíceis. Se fecham. Faz beicinho. Mas não conversam. Queridos, ano que vem eu vou fazer uma série chamada Conversas Difíceis. E várias conversas difíceis na Bíblia que houveram. Mas a gente precisa entender que há momentos em que a vida vai mostrar a carranca dela para você. Eu acredito que para os pais, quando os filhos estão crescendo, chegando nos 12, nos 11, sei lá, que a idade fala assim, mãe, como é que você faz bebê? Deve ser um momento devastador, assim, complicado. Ou então, mamãe, como é que eu nasci? E aí você tem que dar a explicação de acordo com a idade. São conversas difíceis. Ou quando o filho chega e fala assim, papai, por que você trata a mamãe assim? Complicado. Ou quando o filho vê lá fora, fala, por que na casa deles funciona assim e a nossa não? Eu fui na casa da tia tal, e lá eles fazem culto doméstico. Por que a gente não tem? E aí você tem que... Vamos ver um desenho? Né? Não dá, a gente tem que ter
Tem que ter coragem de ter conversas difíceis, enfrentar conversas difíceis. Davi viu, ele soube, ele ficou irado, mas não fez nada. Pais precisam ser corajosos. E aqui eu dou uma dica para você. Assiste um filme chamado Corajosos, que é só sobre paternidade cristã. Pais precisam ser corajosos para conversar sobre os erros, limites e valores da vida espiritual com os seus filhos. Porque se você não falar, alguém vai falar. O silêncio dos pais virá um grito na alma dos seus filhos. Então, a gente leu essa história, só que a história não acabou ali. A história continua, e eu vou contar para você enquanto ela vai aparecendo aqui para você. 2 anos depois, o Absalão estava na época de tosquear as ovelhas. Ele chega para Davi e fala assim: pai, vem comigo, com a família inteira, para a minha festa, porque eles tosqueavam as ovelhas, faziam um churrascão lá, então era festona. Vem comigo e com a família inteira para a gente tosquear as ovelhas. Davi fala assim: não, filho, vou não. Vai ser muito pesado, muito caro para você, vou não. Aí o Absalão fala assim: então manda, permita pelo menos que o Aminon vá. Permita pelo menos que o Aminon vá comigo, para celebrar com a gente. Davi sabia. Ele reluta daqui, reluta dali, reluta daqui, reluta dali, e fala: tá bom, eu deixo os meninos irem. Todos os irmãos vão. Na festa à noite, Absalão conversa com seus empregados e fala assim: ó, na hora em que Aminon tiver chapado o coco e eu der o sinal, vocês matam ele. E a conta é na minha conta. Vocês estão inocentes, a culpa vai ser minha. Pode ficar tranquilo. Dito e feito. Pagodão rolando, forpite aceso, churrasco, pá, a galera, todo mundo chapando coco, na cervejinha Corona, IPA, sei lá, vinho, todo mundo na draft lá, chapado. De repente o cara mais alegrinho, uísque rolando, na madrugada é vitrão, todo mundo chapado coco. Ah, moleque, Absalão assopra o apito. Os caras levantam de faca, meu irmão. Tudo em cima do cara. E mata Aminon. Os irmãos que estavam ali, ó, deram no pé. A notícia chegou antes dos irmãos chegarem para Davi, não tinha celular. Não sei como essa notícia chegou, mas ela chegou antes para Davi. Davi fica desesperado, achando que Absalão matou todos os seus filhos. Mas aí eles avisam: não, ele não matou todos os seus filhos, somente só Aminon morreu. E no versículo 32 fala assim: Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. A conta chega. A conta da sua omissão chega. A conta da sua leviandade, da sua liberalidade chega. A conta da sua ausência chega. E como chegou? O cara amargou 2 anos e esse pai não percebeu que esse filho estava amargurado 2 anos tramando a morte do irmão. Esse pai não via nada que acontecia dentro de casa. Ele não via nada que acontecia com a sua família. Ele não percebia. Ele só pensava em ser rei e prover dinheiro para casa. Mas a sua família ruindo. É nisso que acontece quando a esposa chega para o cara e fala assim: eu não aguento mais você. Você fala: mas de onde veio isso? Como assim? A gente estava tudo bem? Aí tudo bem para ele? As contas estão pagas? O carro está trocado? Nós vamos em vários restaurantes? Percebe a cabeça do cara? Tudo provisão. Aí o que ela fala assim: você não me ajuda a lavar uma louça? Eu cuido da criança sozinho. Eu não tenho nenhum tempo de qualidade com você. Olha o discurso dela.
O cara está nessa pista, ela está em outra sintonia. E aí essa notícia vem e a gente fica sem saber o que fazer. Porque nós estamos em outra sintonia. Davi estava numa sintonia. A família dele estava em outra sintonia, ele não estava percebendo o que a família realmente precisava. Ele não entendia o que a família realmente precisava. E o último ponto que eu quero falar com vocês, já estourado meu horário, aleluia. Construção de futuro. O que você está semeando hoje no coração dos seus filhos? O que você está semeando hoje no coração dos seus filhos? Filhos não precisam de pais perfeitos, querido. Lembra disso. Filhos precisam de pais presentes. Você, quando saiu da maternidade, saiu daquele hospital, não te deram diploma de mãe e de pai. Você não fez curso para isso. Não tem como, você não sai perfeito. Você vai errar e está tudo bem. Está tudo bem errar. E esse negócio do erro é uma desgraça, né? Porque sempre tem alguém que sabe fazer melhor alguma coisa que você faz. Ou desgraça. Sempre tem alguém que... Ah, mas se você fizer... Ai, que raiva. Você não pode fazer nada que tem alguém que sabe fazer melhor que você. Gente... Você vai errar e é normal, mas você precisa estar presente, você não pode errar, é na presença. Filhos precisam de pais presentes que peçam perdão, que digam, eu te amo. Talvez você nunca tenha ouvido isso dos seus pais. Na minha casa, a gente tem muito pouco abraço, contato físico, muito pouco. Então, eu naturalmente, involuntariamente, na minha casa agora, o que tem? Pouco abraço. Pouco contato físico. Então eu tenho que me forçar, porque eu não fui criado dessa forma. Mas não tem uma profecia sobre a minha vida dizendo que eu não vou conseguir. Se na minha casa não disser eu te amo, e não quer dizer que eu não possa dizer. Tá bom, não faz sentido para você, não faz falta para você, mas faz falta para as pessoas que vivem com você. Percebe? É diferente. E aí eu quero elencar para você 6 características de um bom pai. Esse é o negócio que você tira foto, tá bom? Esse é o slide que você tira foto, você leva, você preenche, você grava do espelho, você bota em algum lugar. 6 características de um bom pai. E aí você vai falar assim, mas de onde você tirou isso? Eu te mostro onde eu tirei. Primeira característica de um bom pai. Pai é presente, é próximo. Porque na oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu. A palavra céu ali é a atmosfera. É uranon. Pai Nosso que estás ao nosso redor. Então, pai é próximo. Segunda característica de um bom pai, pureza. Exemplo de santidade. Não de promiscuidade. Ser exemplo. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso fala, santificado seja o teu nome. Um pai tem que ser um exemplo de poder, de exercer a autoridade com amor. Porque o nosso Deus venha o teu reino. Nosso Deus é rei. Pais precisam exercer a autoridade com amor. Outro P, provisão. Cuidar das necessidades. Porque Deus cuida do pão nosso de cada dia que nos dá. Então você que é pai, cuide. Tem que cuidar das necessidades dos seus filhos. Perdão. Ser misericordioso. Porque o nosso Pai perdoa as nossas dívidas. E por último, proteção. Pais, sejam refúgios seguros para os seus filhos. Porque o nosso Pai Celestial não nos deixa cair em tentação e nos livra do mal. Esse é o meio pelo qual eu devo ver a bondade de Deus e avaliar a minha paternidade. Não pelo exemplo que você teve do seu pai. Deus é o pai por excelência. E talvez hoje ele queira ressignificar a sua paternidade, porque você não teve um bom exemplo. Talvez. Mas é Deus que é o pai por excelência, não o seu pai. E aí você ressignifica a sua paternidade. A paternidade de Deus deve definir a paternidade humana e não o contrário. Como nós aplicamos o evangelho a isso? Eu sei que se eu chegar até aqui e terminar, você vai sair daqui e falar, caraca, que merda que eu sou.
Eu coloquei um monte de peso em você, falei, Davi não foi nada bom. E o cara era segundo o coração de Deus. Então, é aí que o evangelho faz sentido para nós. Então, se você ouviu a mensagem, desligou teu disjuntor agora, não funciona. É agora que a mensagem faz sentido. Por quê? Porque esse texto revela um problema humano escandaloso. Essa história não é sobre uma família disfuncional, mas sobre uma condição humana universal. Nós somos disfuncionais. O pecado não apenas é uma violação de regras, mas é uma desordem nos amores. A gente amar errado. Amnon amou errado Tamar. Era um desejo, ele achou que era amor. O amor distorcido transformou rapidamente em repulsa. Isso aí dá para uma palavra para os namorados, hein? Toma cuidado. Quem muito adula, muito quer. Depois que você libera, filho, pode virar repulsa. Então segura a onda. Toma cuidado. Mas não é para namorado hoje, não. Vamos lá. Então, quando Deus deixa de ocupar o centro do coração, nossos amores se tornam destrutivos. A gente começa a buscar nos outros aquilo que só Deus pode oferecer. É isso que ele foi buscar nesse desejo pela irmã. E o outro foi sucumbido pelo desejo de vingança. E assim dá tudo errado. Davi é um pai ausente e representa muitos de nós. Está presente, ele sente indignação, mas não age, não intervém, não protege, não faz justiça. E aí o pecado não só gera uma transgressão ativa, como a de Amon, mas também uma omissão devastadora, que é a de Davi. O problema é mais profundo do que parece. O problema é mais profundo, porque a nossa cultura moderna tende a diagnosticar isso como um problema de trauma, de falta de família, de falta de saúde emocional, de estruturas quebradas. Mas o problema, isso é insuficiente para a gente fazer um diagnóstico. O Evangelho mostra para a gente o quê? Que a raiz está no afastamento de Deus. Essa é a cultura dos amores desordenados, que transforma desejo em abuso, ciúme em vingança, poder em opressão e paternidade em ausência. Esse texto ele grita por um pai melhor, por um rei melhor. Davi fracassa como pai, ele fracassa como rei. Porque as vítimas não são defendidas, os culpados não são confrontados e os feridos são deixados sozinhos em sua dor. Não há cura, não há conforto, não há acolhimento. O texto está gritando para a gente, essa história precisa de um pai melhor, de um juiz melhor. Um pai não só que se ira e fala alto, mas que age. Não apenas que vê, mas que intervém. Que não apenas sabe, mas que cura. E aí esse texto me aponta, então, quem seria esse juiz melhor, esse pai melhor? Aí eu olho para a cruz. A cruz de Jesus me mostra que onde Davi foi omisso, Jesus é o pastor que busca proteger e não se cala. Onde Davi permitiu a injustiça prevalecer, Jesus levanta para defender os fracos, curar os feridos e julgar os ímpios. Jesus não apenas sente indignação, ele age, ele vai para a cruz para resolver o nosso problema. E na cruz, Jesus foi despido como Tamar, Jesus foi rejeitado como Tamar e assumiu a nossa vergonha, que era a vergonha de Tamar, para que pudéssemos ser restaurados. Ele assume isso no nosso lugar. Então, qual é a resposta do Evangelho para pais, filhos e vítimas hoje? Eu não sei, talvez na sua história você tenha, talvez, um histórico de abuso na família. A maior parte dos abusos infantis são dentro da família. Talvez você hoje seja um pai que se viu como um pai omisso. Talvez você é um filho ferido pela omissão dos pais. Então, se você hoje é um pai ferido, o Evangelho diz... Não, se você hoje é um pai omisso, o Evangelho diz, não permita mais a omissão. A paternidade não é meramente biológica, é presença ativa, amor que disciplina, protege, orienta e cuida.
Só pais que não se conectam com Deus, como Deus Pai, são capazes de ser pais, só pais que se conectam com Deus Pai são capazes de ser pais saudáveis nessa vida. Eu quero falar para você que é filho ferido, como Tamar ou como Absalão, que teve um irmão preferido, que foi excluído, que foi machucado. Eu quero dizer para você que Jesus é aquele que vê, ouve e age. Ele não é como Davi, que só se ira, mas não faz nada. Cristo, ele se solidariza com quem foi abusado, traído, negligenciado e esquecido. E eu quero falar para você que talvez você pecou como Amon ou Davi. Eu quero dizer para você que há perdão, mas não sem confronto, não sem arrependimento. O Evangelho confronta a maldade com amor e verdade com graça, sem superficialidade, mas com verdade, sem condenação. Hoje pode ser um tempo de cura. O texto não é o fim, não é no fim sobre sermos melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos. É sobre como nós todos precisamos desesperadamente de um Salvador, de um Pai melhor, de um Rei mais justo. E esse Rei é Jesus. E é na cruz que nós encontramos abrigo e abraço. O silêncio dele diante do pecado foi quebrado. O abandono dos injustiçados foi reparado e a ausência dos pais terrenos foi preenchida pelo Pai eterno. Então, querido, eu quero orar com você para que você que é pai, oriente a sua paternidade pela paternidade de Deus. Você que é filho, não se deixe machucar e marcar pelas feridas que talvez um pai mal orientado te causou. E você que sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de violência, para que você receba a cura e a presença de Jesus na sua vida, sabendo que Ele te perdoa de todo o pecado, que a culpa não foi sua e que há uma nova vida, uma nova história para você. Eu quero orar com você. E se você não acredita nisso, eu quero deixar uma frase aqui para você. O Deus que ressuscita mortos também reacende relações. Há esperança para você. Eu quero orar. Se você quiser orar comigo, põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai querido, hoje nós nos defrontamos com um texto muito difícil, muito duro, e que mexe com muitos de nós de formas diferentes. Eu quero pedir ao Senhor que traga a tua cura e a tua liberdade para nós. Que possamos viver livres dessas opressões, desses ditames que dizem que não podemos ser diferentes. Livres dessas dores que nos fazem repetir comportamentos. Livres da ditadura de que eu tenho que repetir o comportamento. Não podemos. Queremos ser diferentes. Então eu peço que o Senhor venha nos curar, cada um na sua necessidade e dificuldade. Cura a nossa vida, cura a nossa alma e nos leve para um lugar junto de Ti. Ressuscita e reacenda relacionamentos. Cura o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um desafio para você essa semana, mas também eu quero dizer, se essa mensagem despertou alguma coisa em você, e se você gostaria de conversar, me mandou uma mensagem, a gente pode conversar sobre algo que possa ter surgido durante essa mensagem, tá bom? Meu desafio para você é o seguinte: pais e mães, escolham um momento essa semana para perguntar, olhando nos olhos dos filhos, como você tem se sentido em relação a mim? Ouvir sem interromper. Orar com eles, mesmo que seja uma oração simples. Planejar uma ação prática, um tempo juntos, uma conversa, uma refeição especial, um passeio. O Evangelho não permite mais omissão. Amém? Quero despedir do pessoal que está em casa, que Deus abençoe, dê uma ótima semana. E aqui eu quero despedir de você com a bênção.